A paz do Senhor, olá, bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei a hora que você vai começar o teu estudo, mas eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de poder adentrar nas portas do seu coração, na sua casa e desejar para você uma excelente aula. Nós estamos iniciando a nossa série de estudos por nome A Porta da Graça, e a Porta da Graça consiste em trazer alguns princípios básicos de uma vida cristã saudável, regrada e abençoada pelo Espírito Santo. Então nós vamos embarcar nessa viagem e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. O tema proposto para nós neste primeiro dia é introdutório. É um tema de extrema importância nos nossos dias, aonde nós deixamos de ser pessoas simpatizantes do Evangelho para sermos discípulos de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você vai poder usufruir, então venha conosco. Você acha que a diferença entre ser simpatizante e ser discípulo? Na verdade, ser discípulo consiste em ser voluntarioso. Ninguém que é discípulo, ele pode partir de um princípio de ser feito discípulo, muito pelo contrário. Para sermos discípulos, nós teremos que concordar com isso, temos que ser voluntarioso a isso. É aí que a gente aprende que esta palavra discípulo, ela está carregada de três conotações. Essa palavra é uma palavra latim e a primeira conotação dela é ser aluno, porque quando nós conseguimos ser aluno, nós estamos prestes a receber a instrução. A palavra aqui aluno é posicional e nos coloca diante de um lugar de aprendizado, de uma mente, um coração aberto para receber uma informação. Todo aquele que recebe uma instrução, ele se põe no lugar de aluno. Quer ver? Em Mateus, capítulo de 22, versículo de número 29, Jesus vai dar uma certa resposta a saduceus, que ali o interrogavam, queriam uma instrução acerca da vida espiritual. Mas Jesus vai responder dizendo: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. São exemplos de maus alunos. E o problema dos saduceus aqui não era simplesmente o seu método de aprendizagem ou o seu intelecto. O problema dos saduceus aqui era um problema posicional, de não conseguir se colocar na posição de aluno. E nós temos um problema quando nós não conseguimos nos colocar na posição de aluno, porque nós não conseguimos receber a informação. O primeiro problema detectado num discipulado é a falta de posicionamento de nós, de nos colocarmos na posição de aluno, daquilo que nos pede essa conotação da palavra discípulos. Se colocar na posição de aluno, fala de abrir o coração para a instrução. Se colocar na posição de aluno, fala de humildade, porque nós não podemos rivalizar com aqueles que nos ensinam, ou com aqueles que têm um certo posicionamento. Então nós nos colocamos como alunos para receber a instrução. Para ser discípulo é necessário primeiramente ser aluno. A segunda conotação, e muito importante acerca de discípulo, é ser estudante. E estudante consiste na prática contínua da averiguação da instrução. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, e a partir do versículo de número 46, vai dizer que depois de 3 dias encontraram Jesus sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo pergunta. Sabe o que eu entendo aí? Que Jesus ouvia a instrução e estudava. A Bíblia vai dizer que os seus pais perceberam que Jesus não estava com eles, e eles retornaram para o templo. E após esse retorno, eles observam que Jesus está no templo
e ele está ouvindo e ele está interrogando. Quando a Bíblia fala que Jesus está ouvindo, aqui não é sarcástico, ele não está ouvindo para responder, mas ele ouve e interroga para estudar, para aprender. E é muito interessante isso, porque estudar na vida de Jesus não foi apenas algo momentâneo, mas era uma prática contínua. Porque na mesma passagem, avançando os versículos, a Bíblia vai dizer que os pais de Jesus, retornando, buscaram a Jesus e Jesus foi sujeito a eles. Jesus o atende. Jesus o atende porque ouve. Jesus ouve e atende porque estuda. Isso é de suma importância, porque no versículo 52 vai dizer que e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A segunda conotação de discípulo é muito importante, porque não basta ser apenas aluno, receber a informação, mas nós precisamos também reter, estudar, se aprofundar naquilo que nós recebemos. A terceira conotação aqui é muito importante, e é ser seguidor, porque é necessário que nós sejamos alunos, estudantes e seguidor. O seguidor não consiste apenas em receber a informação ou estudá-las, e isso nos diferencia daquilo que nós iremos receber, porque naturalmente, se você tem a informação, você adere a ela e você pratica, você passa a ser um seguidor. Acerca disso nos explicou Paulo na sua carta ao teu filho na fé, Timóteo, no capítulo de número 3 e o seu versículo de número 7, está escrito assim: eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E este é um fato e um grande problema que aponta o apóstolo Paulo, porque ele apresenta para Timóteo que nos tempos futuros haveria dois tipos de cristãos: os simpatizantes e os discípulos. Os simpatizantes, eles até conseguem se colocar na posição de aluno, talvez até estudar, mas nunca conseguem aplicar. E o que diferencia o Evangelho dos demais ensinos e instruções que nós recebemos é que o Evangelho é totalmente aplicável. O Evangelho não consiste em apenas palavras, mas sobretudo é o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas vidas. Ou seja, não basta nós sermos alunos, estudantes da palavra, mas nós precisamos ser alunos, nós precisamos ter a humildade de aluno, nós precisamos ter a humildade, a averiguação e preocupação de um estudante, e mais ainda, a sensibilidade e o amor para seguir aquilo a qual nós aprendemos. Em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, simplifica todo esse discipulado e esse simpatizante de Jesus. Ele vai dizer assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso trata de discípulo, aquele que segue, ele recebe forças, ele recebe da graça, ele consegue passar pelas tempestades e dificuldades. Logo, no versículo de número 26, fala acerca do simpatizante, dizendo: mas o que ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre o que nós precisamos ter em mente, que é diferente ser simpatizante de ser discípulos. Jesus conta com discípulos, e para que nós sejamos discípulos, nós temos que ser alunos, estudantes e aplicáveis da palavra do Senhor. Não podemos confundir ou não ceder o espaço
que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Hoje foi apenas a nossa primeira aula acerca de ser simpatizante ou ser discípulo. É uma aula introdutória, mas eu gostaria muito que você pudesse continuar conosco e receber todos os temas que nos é proposto aqui, os pilares do discipulado, o nosso devocional, a nossa obediência, a nossa entrega que nós precisamos ter. Você vai aprender tudo aqui junto conosco. Eu quero já deixar aí embaixo escrito o endereço da nossa igreja, também as nossas redes sociais para mais esclarecimentos. Que Deus possa te abençoar, possa te dar uma grande noite, um grande dia, uma grande tarde de paz, e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos por aqui, a porta da graça está sobre a tua vida, mas se prepare porque breve ela vai fechar.